Meu cordial abraço, né, João Gabriel, para o nosso público querido que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, né, meu Nossos brother? guerreiros, ninjas. Camisa bonita, né, meu? Gostou? Paleta de cor, vermelho e azul, Tá boa a paleta de Gostou? cor, tá não? João Gabriel tá elegante. Você vai dizer que só a camisa tá bonita ou que eu estou bonito? Não, só a camisa está bonita. Só a camisa? Entendeu? Quem tem que trazer essa avaliação é a Dona Comenta Thaís. aí, diga aí se eu tô bonito ou não. Dona Thaís que gosta de fazer essa É verdade. avaliação. Né? Então deixa todo pra lá, dentro não de casa. comenta mais não, por favor. Isso. Quais são as nossas redes sociais? Afinal de contas? NinjaCast Oficial, qualquer rede social que você nos procurar, só não procure no OnlyFans, no Privacy, que a gente não tá lá ainda. Atrapalha, né, João Gabriel? Mas quem sabe um dia. Mas toda rede social pode procurar a gente com NinjaCast Oficial que você vai encontrar a gente. Crescenta a quantidade de seguidores, Graças as a Deus. repercussões, Mande não é não, mais, João Gabriel? mande mais. Os cortes e... Pessoas de verdade, né? Isso é que Importante, é bom. importante. Né? Sempre tem gente que gosta de comprar, né? É. Mas a gente não compra nada, Não graças a investe Deus. nessa mídia aí, não. O único investimento que a gente tem são os nossos anunciantes, né, Exatamente. João Gabriel? Trabalhamos em nome da Cachaça Direito. Serra de Areia, do Delta Café, da Pimenta Nativa Forneria Gourmet. Trabalhamos em nome também do Betro Brunet Negócios Imobiliários, em nome da GovMind, da Espetacular 083 Burger. Aberto também nos almoços. E isso da melhor loja de moda feminina da Paraíba, Amor Story, e também da Super OS Entretenimento, com os melhores shows aqui de João Pessoa, né, Joãozinho? Exatamente. Daqui a pouquinho detalhes nos shows, né? Não é isso? Isso, a gente fala lá as novidades. Melhor coisa do mundo é falar das novidades da OS Entretenimento. Tem coisa melhor não. E tem coisa melhor do que conversar com gente boa. Ah, você vai anunciar para quem tá assistindo personalidade aí. aqui da Paraíba, Um cara do que mercado publicitário. Olha, a gente dispensa comentários, né? Olha, a gente tem a oportunidade e a honra de conversar com o Lucas Salles. Lucas Salles, publicitário, jornalista. As minhas fontes me dizem que ele já está quase psicólogo, já está... E já, é? já mesmo? daqui a pouquinho está terminando sabia. psicologia. As minhas fontes estão me dizendo. Foi presidente da Associação Brasileira de Agências Publicitárias, né, da ABAP, não é isso? ABAP. Da ABAP. E também ele apresenta também na TV Master um talk show, C-Talk. É isso? O C-Talk na TV Master, né, semanalmente. E a gente fica muito feliz com essa capacidade de articulação e de comunicação, literalmente. É jornalista também, não é isso? Sou jornalista. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro, agradecer a vocês dois e ao público que é muito seleto. Vocês têm crescido pela consistência, pela inteligência, pela dinâmica do programa. Então, vocês têm crescido verdadeiramente com conteúdo, com bom conteúdo. E conteúdo é tudo. Então, uma satisfação grande estar aqui com vocês. Estou aqui a postos, todo ouvidos, então estou aqui para... Impossível também não falar da associação do nome dele com a Nova Ideia, CEO Sim. da Nova Ideia Brasil, da Sim, super agência isso. premiadíssima Nova Amém. Ideia. Obrigado. A Nova Que Ideia... existe há muito tempo. Quanto Isso, tempo tá, a olha Nova só, Ideia existe? nós fundamos a Nova Ideia em 91. Ela Caramba, teve um olha primeiro nome. Eu comecei muito cedo, já na época da escola, da faculdade, comecei a empreender. E, na verdade, eu empreendi muito cedo. Já com 11 anos eu já empreendia. Mas na comunicação, desde 91 a Nova Ideia. Mas a Cuca, que foi a primeira agência, mas as pessoas naquela época que chamavam Cuca por conta da cabeça, né? Eu li um livro de marketing que chamava Um Toque na Cuca. Eu disse, poxa, então a agência vai chamar Cuca. Sozinho ou tu tinha alguns amigos sócios? Eu não. A pessoa que me ajudou foi minha esposa. Ela ia fazer medicina, já estava no curso e tal. E eu consegui convencê-la a migrar para a publicidade. Agora que ela faz um curso de medicina veterinária, formou em publicidade, fez pós-graduação em mídias digitais, chama Maria Dias. Então foi com ela que a gente... E foi uma coisa bem inusitada. A Nova Ideia nasceu, a gente tinha... Eu fui procurar um lugar para colocar, a gente não tinha recursos, e tinha uma casa na Floriano Peixoto, lá em Campina Grande, que tinha alguns consultórios e escritórios de advocacia. Tipo assim, o aluguel hoje seria uns R$1.000, R$1.200, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu perguntei para eles, não tem um lugar não, pequeno, que vocês tenham aí, que vocês não usem? Aí disseram, tem lá em cima, tem uma cúpula lá em cima, mas são 4 metros quadrados. Eu disse, eu posso ir olhar? Aí eu fui lá em cima, olhei, tinha as coisas enferrujadas, como chama, o piso. Obrigado. O piso já estragado. Aí eu disse, não, mas dá para fazer essa reforma aqui. Eu voltei lá e perguntei, quanto é? Eles disseram mais ou menos 150. Tá bom para você 150? Eu disse, tá bom, R$150. Eu disse, eu posso colocar uma placa lá? Ele disse, pode colocar uma placa. Foi o que eu fiz. Coloquei uma placa, era 4 metros quadrados, mas eu coloquei uma placa de 5 metros. 2 por 5, O cara lá é bom no em cima. marketing. 2 por 5. Aproveitar a E oportunidade. aí nós invernizamos, era de madeira o piso, e pintamos tal.
E aí nasceu, e aluguei um telefone, que era o 321-8383. Mas me diga, você já tem algum produto, algum serviço, Não, algum não, cliente? Não, Como é que foi eu isso? tinha, não, eu fui para a luta. Foi pra Eu fui luta. buscar, eu chamava de agência axilar no início, que é uma agência que você bota embaixo do braço. Uma pastinha embaixo do braço, eu coloco empresa axilar, como você queira. Mas depois, quando eu aluguei, ela passou a existir, aluguei esse telefone, porque naquela época o telefone era para alugar, vocês sabem que tinha até ações e tal. Eu escolhi o número 321-8383, por ser o número da Paraíba repetido, e era fácil de... E aí comecei. E as pessoas, quando me encontravam, elas diziam, olha, que legal, aquela casa que você alugou, parece um navio a casa, né? E quando as pessoas diziam assim, que a casa que se alugou, assim, não, é só a cúpula. Mas quando diziam assim, ó, a casa da novidade, a casa que era Cuca, à época, da agência lá, que casa maravilhosa, isso a casa é maravilhosa. Eu não dizia que era só a cúpula, só quando eles perguntavam se era a casa toda. Então foi aí que a gente nasceu, graças a Deus deu certo. Hoje nós temos de nova ideia, depois nós adquirimos 2 salas próprias no Edifício Rick, migramos aqui. Eu queria muito viajar uma pessoa, porque eu entendia que tinha que vir à capital, né, a capital dos paraibanos, João Pessoa, a gente tinha que vir para cá. Comecei a participar de umas reuniões aqui do Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Propaganda, toda terça. Eu vinha de Campina Grande só para essa reunião, que era às 18 horas na Real Publicidade. Tinha mais representantes de A Campinas? agência do Joca. Não tinha ninguém de Campinas, só eu. E eu vinha só para as reuniões para criar essa familiarização com o João Pessoa. Toda terça-feira eu vinha para cá e voltava. Participava da reunião lá na Real Publicidade com o Joca Moura, com o Roberto Oliveira. E eu fiz parte da diretoria do Sinapro, até para manter essa chama viva também e para vir para cá. Bom, eu queria chegar aqui de alguma forma, porque eu entendia isso, que estava lá em Campina Grande, disse, olha, a gente pode ser a primeira agência de Campina Grande, mas a gente não vai ser uma das principais da Paraíba, porque a gente não está em João Pessoa. Aí, o que aconteceu? Eu ficava tentando fazer alguma coisa aqui. Aí tive um insight, eu tinha trabalhado já na prefeitura lá, a gente tinha criado um evento que chama Micarande, esse nome é nosso, o projeto que a gente escreveu, que o Cássio Canlima realizou como prefeito, e foi o primeiro carnaval fora de época lá em Bahia. Aí eu estava saindo... Posso dar essa banguela? Fica à vontade. Mas só um detalhe, João Pessoa teve, mas foi Não, é isso que eu vou contar. Pós-Campinas. Não, eu vou contar Tá, isso. Aí eu ia saindo, meu pai estava hospitalizado no João 23, no Hospital João 23 em Campina Grande. Quando eu ia saindo, encontrei João Gregório. Eu já o conhecia lá, porque ele tinha tido forró, ele estava com forró, tinha forró lá em Campina Grande. Aí ele perguntou para mim, Lucas, o que está fazendo? Eu disse, olha, estou aqui, meu pai está na UTI e eu tenho uns projetos para João Pessoa, Micaroa e São João Pessoa, primeiro São João fora de época, e que seria em João Pessoa, São João Pessoa. Eu disse, então vai lá comigo. Aí ele tinha uma concessionária aqui na Epitácio Pessoa, Ômega Veículos, se eu não me engano o nome. Eu vim para cá e comecei a conversar com ele e mostrei os projetos, a Micaroa. Eu já tinha feito até junto com o Alexandre do Saladelas, com o Lula, que foi da FESP, Alexandre Saladelas sabe disso, eu já tinha conversado com eles, o nome, a gente fez uma pesquisa para saber qual era o melhor nome, e naquele tempo aí a gente fez uma pesquisa na porta do público, das escolas, faculdades, era Micaroa, o Carnaverão, o Carnaval João Pessoa, um negócio assim. Venceu o Micaroa, né? Aí foi esse nome que tinha do projeto, e eu continuei levando à frente. E foi um grande aí nome. João Gregório... muitas vezes. Mas Que João nome, Gregório criança, acabou muito. registrando. E eu queria vir para isso, né? Assim, eu queria um outdoor, que foi o primeiro outdoor que foi veiculado, que era assim, você é a cara desse carnaval, né? E aí a gente fez os outdoors. Eu deixei todo esse material com o João Gregório. Só para entender, já existia então, você já tinha lançado, tem um case em Campina Grande. E já tinha nascido, porque o Carnatal nasceu 2 anos depois. Carnatal nasceu em 91, em dezembro de 91. A Micarândia é de abril de 90. Na verdade, a Micarândia é de antes, porque como secretário de turismo, como responsável pelo turismo lá em Campina Grande, que Cássio me colocou... E você é bem jovem também, né? 22, 23 anos, Caramba. muito jovem, era isso. Então, e já tinha essa experiência de carnavais fora de época. E queria viajar uma pessoa. Então, mostro os projetos para o João. Quando assim, eu estou um dia em Campina Grande, um domingo, lembro bem, eu vejo os outdoors colados. Quando eu vi os outdoors colados, caramba, agora eu vou para João Pessoa. Aí eu viajei na segunda-feira, vim a João Pessoa, porque nesse ínterim eu fui com o João Gregório, eu lembro que eu fui com o Alexandre Gilbert, na Correio, o João, o forró, ele tinha tentado colocar o forró, mas até arriou o telhado e tal, mas o João é um grande empreendedor. E fomos a Salvador, ele
e o Jaime, do Bloco Batata. Nós fomos a Salvador, eu conheci algumas pessoas, eu conheci, inclusive, Duval, da época que ele era roqueiro ainda, numa banda que ele tinha, Tubarão. Eu tinha uma relação com o pessoal de Salvador, Alfredo Mangueira, que é do Trio Joia, por conta de Campina Grande, da Micarande. E o pessoal, a Daniela Mercury, o pessoal respeitava muito a Micarande, os baianos, o pessoal de Salvador, por ter aberto esse mercado para eles. Então, fui com ele, aí voltei e tal. Sim, aí quando eu vi esse outdoor colado, disse, agora chegou o momento de levar a Nova Ideia para João Pessoa. Aí quando eu cheguei, mas aí João disse, Lucas, não vai dar para você participar esse ano, tal. Até disse, mas João, mas os projetos foram nossos, tal. Aí, mas ele registrou no NPI. Disse, não, mas eu já registrei. Aí eu disse, tá, então. Você chegou a ficar chateado? E na época, sim. Hoje não. Hoje eu degustei. Hoje eu degustei. E, então, aí, porque eu queria vir para João Pessoa. O que é que me restou, então? Eu fiquei lá ainda buscando isso. Aí apareceu uma oportunidade de um mestrado aqui em administração na Universidade Federal, da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Aí eu foquei e disse, eu vou passar nesse mestrado, porque eu passando, eu vou para João Pessoa, já tinha essa familiaridade, eu vim aqui sempre às terças-feiras e tal. E consegui passar no mestrado, né? Pela colocação, eu consegui logo a bolsa. A bolsa eram 10 salários mínimos, pelo CNPq, só eram 15 mil hoje, né? Então me deu condições de vir para João Pessoa e começar a minha história aqui em João Pessoa, a Nova Ideia aqui em João Pessoa. Conheci um colega no mestrado e durante o tempo a gente abria a agência aqui, continuava em Campina Grande com a agência, sempre continuei. E a gente abriu a agência e eu chamei esse meu colega, que ele era do Ceará, é o Maurício, né? Ele ia voltar para Fortaleza, eu disse, Maurício, fica aqui no mercado, vamos ser meu sócio. Aí ele disse, não, nesse momento não, eu vou trabalhar com você e de repente, aí ele viu eu trabalhar, viu que era legal, que poderia crescer, ele foi muito importante no trabalho, a gente batalhou muito, dormíamos no chão da agência, participando de concorrências, noites indormidas e uma batalha muito grande. Começamos ali numa salinha na Epitácio Pessoa, acho que chama Camboim, acho que chama Vizinha GEAP, se eu não me engano, né? Sim, é um prédiozinho que tem e tal. E daí as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Eu tenho uma expertise em marketing político, eu fui buscar, né, informações sobre isso, e na prática os resultados vieram. Algumas campanhas tidas como impossíveis, a gente começou a vencê-las, e marketing não faz milagre, eu desmitifico isso o tempo todo. Existe muita gente dando curso, fórmulas prontas, isso não existe, isso não é verdade. Tem muita gente comprando esses cursos de forma enganada, né? Enganosa de quem coloca, enganada de quem entra nesses cursos, porque cada campanha é um fenômeno diferente. Você tem que saber ler os instrumentos, as qualitativas, elas não te trazem uma verdade absoluta. Aí a tua história, o profissional, a minha história, a minha visão estratégica e criativa daquilo lá para ler a intertextualidade, as entrelinhas das qualitativas. E eu penso que eu tenho, né, um certo talento, que Deus, agradeço a Deus que me deu, para fazer essas leituras desses dados e transformá-los em informações e em estratégias. Então, eu trabalhei em campanhas que eram tidas como difíceis e que elas acabaram dando certo. Pode lembrar, lembra a gente aqui. Vou lembrar. O mais marcante para você. Eu vou fazer desde a de Cássio, né? Cássio para prefeito ou governador? Prefeito, na primeira, né? Trabalhei na campanha de Cássio, penso que contribuiu. O próprio Cássio disse isso na entrevista, me chamou para a gestão. Em 89, ele disse, olha, Lucas, gostei muito do teu trabalho, porque Cássio, à época, eu tinha vindo da TV, eu trabalhei como repórter de vídeo, já tem tanta história para contar. Como repórter de vídeo, eu trabalhei em alguns lugares. Guarda essa para me lembrar, para não perder, tá? Mas eu vou voltar só para ir contextualizando. Eu fiz comunicação, comecei a trabalhar antes da agência, eu comecei a trabalhar no jornalismo. Como estagiário, eu tentei estágio no primeiro período, aí me disseram que não conseguiria no primeiro período estágio. Eu ficava tentando e tal. E eu fui lá na rádio, TV... Rádio, o que viesse. Né? Eu trabalhei em tudo. Eu trabalhei em jornal, rádio e TV, mas eu comecei no rádio. Multimídia. Eu fui no rádio, assim, deslumbrado, gosto muito da comunicação. Eu, desde menino, né, essa coisa, desde guri, eu tinha essa ideia fixa de ir para a comunicação. Então,
No primeiro período eu não consegui, eu fui lá na Rádio Borborema e conversei com uma pessoa lá, que era o Luiz Aguiar, e pedi um estágio. Ele me deu o estágio. E me deram uma carteirinha de estagiário, coisa maravilhosa, assim, repórter, estagiário, eu achava aquilo lindo. Realizando E teve aqui em João Pessoa, olha essa coisa de viajar em João Pessoa, teve aqui em João Pessoa Supercross Nordeste, e tinha o Paraibinha, que corria, que era um campeão de Supercross, né? Talvez algumas pessoas lembrem, maravilhoso, excelente, né? Motociclista, ele faleceu numa dessas corridas, né? Mas tem no Supercross Nordeste, lá no antigo, agora é a Vila Olímpica, que é antigo DED. Aí eu disse, opa, domingo, eu disse, eu vou lá fazer alguma coisa, vou cobrir isso. Quando eu cheguei lá, que apresentei minha carteira de estagiário, o cara riu de mim na porta. Isso vale nada, estagiário. Eu fiquei frustrado. Aí caiu a ficha, caramba. Aí tinha um pessoal assim do lado, disse, vamos pular. Um pessoal dizendo que vamos pular. E quando eu percebi aqueles que eles iam pular, eu disse, opa, vocês vão pular onde? É lá por trás. Eu disse, opa, vamos. Aí eu fui lá com eles, aí quando chegou um muro bem alto, disse, e quem vai primeiro? Eu disse, eu. Aí colocamos assim, que chama de gato, né? Aquela coisa que vai um no outro, né? É isso, Aí eu fui subindo, aquele muro alto, consegui, disse, aqui tudo bem, só tem um barro. Pra pular. Pulei, caí lá do outro lado, limpei o barro e fui para lá, peguei todas as informações e lá eu conheci Roberto Hugo, que era repórter nas associadas de TV do Globo Esporte aí a TV Paraíba tinha inaugurado. Ele estava na TV Paraíba. Ele me perguntou, ele está fazendo o quê? Estou cobrindo o Supercross Nordeste aqui. Falei para ele. E era verdade. Como estagiário? Você não falou Não, como estagiário, não, eu estava cobrindo. Eu cobri tudo, meu gravadorzinho. Fui lá para a casa da minha atual esposa, minha esposa que namorava comigo, essa que me ajudou a fundar, Maria Dias de Sales e tal. Ela mora ali no Pedro Guni. Peguei o telefone no domingo, pedi liguei para a rádio, aí o cara que estava na técnica, eu disse, me coloca no ar aí que eu vou dar um flash aqui do Supercross Nordeste. Aí uma coisa, né? Você tem autorização? Tenho. Aí o cara me colocou, fiz uma chupeta, você vai saber daqui a pouco. Espero, e vocês todos... Eu sou um pouquinho ansioso. João, somos todos nós. Então, aí ele me deu flash, tal. Pronto, aconteceu, me despedi. Chego na segunda-feira, vou para a faculdade, que eu estudava de manhã, vou para a rádio, para o meu estágio. Quando eu fui entrando, o segurança diz, o superintendente quer falar contigo, Luiz Aguiar. Aí eu disse, caramba, acabou meu estágio, acabou minha história e tal. Fazer o quê, né? Aí bati na porta dele. Quando eu entrei, o Luiz Aguiar, ele tinha rádios assim, ele ficava ouvindo, e a TV Paraíba. Eles ficavam com a TV ligada, a TV Paraíba. Quando eu entrei, tinham 3 pessoas. Eu vou falar o nome delas todas, que elas estão vivas. Estava Giovanni Antônio, não nessa ordem, Giovanni Antônio, Avilar Junqueira e Zé Cláudio. São todos meus amigos hoje. Eles estavam lá em pé. Estavam com a cara muito... Depois que eu fui avaliar ao longo do tempo, eles estavam com a cara meio feia, né? Quando eu entrei, o Luiz Aguiar disse, você deu um flash ontem de João Pessoa, né? Aí eu disse, daí sim, senhor. Aí eu já ia pedir desculpas, né? Aí ele disse, parabéns. Parabéns, porque rádio é isso. Rádio é imediatismo. Não que vocês, apontou para os 3, vocês ficam aí e vão para casa, tá vendo? Rádio é isso, rádio tem que ter isso, E começou a falar, não, assim, essa coisa, todos sabem, isso aí você vai encontrar em todas as emissoras, tem isso. O pessoal entendeu, né? Os três lá entenderam. E ele disse, você tem carteira profissional de trabalho? Eu disse, tenho. Mas traga para cá que você está contratado. E eu aguentei aquilo, disse, emoção da gota. I can't believe, né? Não posso acreditar nisso que está acontecendo, mas estava acontecendo. Aí veio minha carteira e fui contratado pelos diários associados assim. E trabalhei em tudo lá, até encontrar Roberto Hugo. Estava lá num bar, chamava Barroco, lá, Aplauso, lá em Campina Grande, perto do Teatro Municipal. Ele encontra comigo e diz, Lucas, tudo bem? Tudo, já era amigo dele. Lucas, e esporte, tu gosta disso? Eu sou um entusiasta. Por Deus, gente. Essas coisas vinham de pronto. Eu gosto de esporte, mas eu não sou entusiasta. Assim, eu gosto, e meus esportes são muito escolhidos. O que eu gosto, nem todo mundo gosta. Mas eu disse, eu sou entusiasta. Aí ele disse, quer fazer um teste na TV Paraíba? Eu disse, quero. Disse, então, você vai lá. Aí me disse o dia que eu tinha que ir. Que, na verdade, isso era uma sexta-feira. No sábado era o teste. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá para fazer o teste na TV, aí tinha um bilhete dele,
que era para fazer, e um câmera que trabalhou aqui na TV Cabranco há muito tempo, vou mandar um abraço, que é o Silvio. O Silvio é um câmera maravilhoso, ele trabalha ainda, faz freela na TV Cabranco, aqui e ele foi meu câmera. E aí, no final da UPJ, entrei naquilo lá, o que ele tinha dito lá para fazer, eu peguei, aí sim, conversando com, e aí, como é que eu faço essas perguntas? Cara, tem um negócio que é contraplano, tu faz, depois eu faço também tua imagem, assim, o Silvio me ajudou muito nessa tudo. Mas eu também vi aquilo lá, uma oportunidade de fazer outras perguntas, porque eu assisti o jogo e fiz essas perguntas. Aí voltei, entreguei o material, recebo a ligação depois de Hugo, disse, tu estás contratado, vem para cá que tu vai trabalhar aqui. Fui agradecer a Luiz Aguiar, aí é a parte mais chata, né? Que ele disse, mas Lucas, tal, aqui você, tal. Mas ele disse, então, é a sua decisão, eu disse, então vá com Deus, fique tranquilo. Então, aí eu fui para a Rede Paraíba Televisão, entrei como repórter de vídeo no Globo Esporte. Com um advento lá, Rômulo Azevedo era o chefe de reportagem, o editor-chefe e tal. Mas veio o Levi Soares, que veio da Globo, na Globo São Carlos, Wanda Chase, que até outro dia ela faleceu, uma excelente profissional. Estava na Rede Bahia, né? Na TV Bahia, lá em Salvador. Também o time era muito bom, muito bom. Muito Sidoval Moraes, era o Zé Antônio Assunção, e depois os que trabalhavam aqui também, Zé Vieira, que trabalhava aqui na TV Cabranco. Bom, aí o que é para encurtar um pouquinho a conversa, ainda conheci Hilton Mota, que depois eu fui para a Rádio Correio, porque na TV eu podia fazer isso. Eu tinha vindo, eu morei um tempo no Rio, morei um tempo bom no Rio de Janeiro, para essa coisa do destino, a gente não sabe, a gente acaba indo para os lugares. Então, eu sabia aquela coisa do besterol da banda Asdrubal, trouxe o trombone, do Evandro e tal, e que a Rádio Cidade fazia. Eu fui ser diretor de programação da Rádio Correio FM e criei uns personagens. Era Roy Roller e Penn Taylor, os cowboys que se desafiavam... Como é que é o nome? Roy Roller e Penn Taylor, que se desafiavam no oeste da Borborema. Eu criava os esquetes com o Paulo Araújo. Escrevia também? Eu que escrevia. Que massa. Tudo era eu que escrevia. E aí a gente criava e cria uma personagem, Dom Zelão, o terror do Zé Pinheiro. Eu fiquei muito feliz que um dia eu passei no orelhão, aí tinha um cara dizendo, aqui é o Dom Zelão, o terror do Zé Pinheiro. Caramba, então tá na boca das pessoas. Pegou. E sei que o Hilton Mota, foi aí que ele me conheceu. Ele foi na Correio saber quem era o diretor de programação, que ele, a Campina FM, tinha muito poder, né? Ele trabalhou com o Assis Chateaubriand, Hilton Mota. E ele quis parear as tabelas. Ora, Toda Poderosa foi lá que era a Campina FM, foi lá na Correio FM, da Campina FM, foi no prédio da Correio FM saber aquilo lá e tentar equiparar as tabelas. Então eu lembro que aqui o Correio da Paraíba fez uma matéria completa. Eu mudei, como é que eu fiz? Eu fui para Recife, gravei todas as emissoras e fiz uma programação diferente. Porque o produto de uma rádio, do seu podcast, de uma TV, é a sua programação. A qualidade dos seus apresentadores, claro, do que você faz, dos seus entrevistados, das suas matérias e tal. E eu sabia disso, então eu criei o besterol e toda a programação. Eu entendi que a programação era como se fosse o sol. Ele começava radiante, tal, e depois ele se punha. Então, eu fazia isso até chegar à noite. Tal. Foi assim que eu montei a programação da Rádio Correio FM. Também com 24, 25 anos, deu muito certo. E depois eu fui para a Campina FM. Da Campina FM eu fiquei na TV, só para te dizer que tinha uns caça-talentos. A Globo tinha uns caça-talentos, que era o Vônia Guimarães, o cara que escreveu o Manual do Telejornalismo. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então eu li o Manual do Telejornalismo. Além de fazer um curso de jornalismo bem feito, eu gostava, eu degustei aquele negócio. Então, quando era o Vônia Guimarães e o Andrade, acho que era o Andrade, os dois andavam buscando novos talentos. Eu não fui indicado, nem sabia que eles estavam lá, né? Eu fiz uma matéria sobre descarrilamento de trem, que aconteceu antes. A gente tinha a Rota do Álcool, do Milho do Álcool, que até São Luís, passava ali por Campina Grande. A ferrovia, né? A ferrovia, isso. A Rota do Álcool era por trás ali da São Brás. Então, esse trem era só de produto e álcool. E ele descarrilou e incendiou. Eu fui fazer essa matéria. Sei que quando eu cheguei na porta, com a unidade, né, com a UPJ de jornalismo,
Lá, naquele tempo, a câmera tinha um VT acoplado, então tinha um operador de VT. Tinha uma mini galera me esperando. Tu vai pra Globo, tu vai pra Globo. Aí eu sempre descia com o PJ que fica lá embaixo, eu sempre ia para entregar fita, que era uma Matica à época. Mas eu peguei e desci do carro para saber o que é aquilo. Né? Eu disse, rapaz, tu foi escolhido. Aí eles me contaram como foi. E não foi eu que fui escolhido. Né? O Levi Soares e a Wanda Chase e tal escolheram outra repórter, muito legal também, que era a Sandra Nascimento. Mas como foi que aconteceu? Lá tinha a cantina de Dona Dora. Depois eles almoçaram lá, aí entrou o jornal Primeira Edição, né? Que a gente tem até hoje, a Globo tem a Primeira Edição, antes tinha até a Terceira Edição, né? Segunda, que agora é o Jornal da Globo. Segunda edição e Terceira Edição. E eles viram. Aí eu entrei com esse material do descarrilamento. Do descarrilamento. E dos trens. Então, eles viram, disse, quem é esse cara? Aí a pessoa disse, Lucas Salles. Disse, por que não mostraram esse material para mim? Quem vai para a Globo é ele. Então, como eles disseram isso lá na cantina, né, essa coisa... Fofoca. Pegou, espalhou. E eu recebi a notícia, foi deles, a vibração dos meus operadores de VT, do Silvio, dos câmeras, que eu tive sempre uma relação muito legal, porque eu me sentia parte da equipe. A época, quando essa coisa, o motorista que segurava o pau de luz, mas eu segurava quando era necessário, pegava tripé e tal. Então, porque eu me sentia, e me sinto hoje, até hoje, quando eu faço produção, quando eu faço direção, quando eu estou lá no set, eu sou mesmo que tenha a responsabilidade de estar dirigindo, mas na necessidade eu estou junto. Bom, fui para a Rede Globo Nordeste, deu tudo certo, graças a Deus, né? E fui muito bem acolhido, mas teve um momento que eu queria mais. Aí eu entro onde é a publicidade. Eu queria poder fazer outras coisas e lá eu tive lá na época. Hoje você tem o PJ, né? A Globo, graças a Deus, está se percebendo isso, né? Tem PJ e lá não tinha. Você tinha que ir repórter, não podia gravar mais nada. Eu só fazia aquilo. Mas ainda tem a questão da exclusividade também, não, né? só Globo, não tinha mais nada. Era lá, me disseram tudo, fui muito bem acolhido. Eu fechava a segunda edição, que era difícil para repórter. O Zé Raimundo, uma coisa, tudo isso aqui é legal, que essas pessoas que eu estou falando, a Zé Raimundo da viva, Bahia, né? né? Zé Raimundo chegou para mim. Mergulhador. Zé Raimundo, uma coisa que você pode falar com ele, Zé Raimundo disse para mim, Lucas, tu vai ser muito feliz na Globo. Tu é o novo Caco Barcelos. Eu era muito novo quando ele me disse isso. E foi um super elogio, mas eu pedi para sair da Globo porque eu queria empreender. E lá não dava. Eu queria colocar a agência. Aí eu fui para fazer uma pós-graduação lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing em 91, e onde você viu que eu já tinha buscando agência desde 90, buscando ali já me estruturar. Em 91 fiz um curso e abriu minha cabeça em relação à publicidade e propaganda. Eu voltei, aí eu vou agora voltar lá para Campina Grande, a agência. Eu acho que eu consegui fazer quando eu vim da comunicação. A linha do tempo. Pronto. Então lá a gente consegue, tinha salas próprias, mas não seria. Por isso que eu estava fazendo essa linha para vir para João Pessoa. Não consegui via Micaroa, São João Pessoa, mas aí o mestrado passando, aí aí abri desde 96 aqui em João Pessoa. Estamos aqui em João Pessoa desde esse tempo. A agência como Nova Ideia, longeva, tem 34 anos, Então, fazendo 30 anos. 34 agora, só que teria anos. até mais, né? Teria mais porque seria a Cuca, 2 anos. Né? A gente é outra empresa, outra né? coisa, João, Henrique Ninja, amigos, amigas que vocês estão nos acompanhando, uma coisa legal com o mesmo CNPJ, né? Com refis, com muita luta, muita gente dizia, mantém um nome e cria outra empresa. Não, eu tinha que ter isso para entender que é o mesmo CNPJ, é a mesma identidade. que é a mesma identidade, com a mesma luta, com as agruras de empreender. Entendendo, muita gente disse, Lucas, e muita gente me convidou para ir para São Paulo, para outros lugares, eu vou continuar 8-3. Eu vou continuar, vou sair um dia, espero sair, eu tenho ainda sonhos de um dia chegar a sair do Brasil com a agência. Outras pessoas também me sucedendo na Nova Ideia e chegando também, sonhando e continuando crescendo com a Nova Ideia. Mas eu sempre tenho o pé aqui na Paraíba, tá? Porque tem uma coisa que eu chamo de Síndrome de Augusto dos Anjos. Isso até sugiro uma tese. Quem é Augusto? Augusto, se você fizer uma pesquisa, Augusto vai estar entre os 10 principais poetas do mundo. Não tem como não tê-lo. Né? Isso, Paraibano do século, mas os ossos estão em Leopoldina. Minas Gerais. Minas Gerais. Porque ele fez um pedido ao leito da morte aos familiares, que meus ossos nunca retornem à Paraíba. Que meus ossos nunca retornem à Paraíba. João, é muito grave isso, Ninja,
Por quê? Porque a Paraíba ela tem que aprender a reconhecer os seus talentos. Valorizar, né? Valorizar. Reconhecer, você valoriza quando você reconhece, Isso. né? Você sabe que essa coisa da inveja, o ser humano tem, tal, essas coisas todas, isso todo ser humano tem em todos os lugares do mundo. Mas quando você tem consciência, mesmo que você tenha essa coisa do curso de psicologia, que você tem inveja, às vezes você não tem uma simpatia por alguém, mas se você for olhar, pô, estou com inveja daquele cara, daquela pessoa, eu vou ficar amigo desse cara, se ele tem um castelo, eu vou construir um castelo, mas eu não preciso derrubar o castelo dele para ter o meu castelo. Então, aí eu chamo de síndrome de Augusto por isso, porque Augusto vai para Recife, depois vai para o Colégio Dom Pedro II, eu estudei do lado, no Gonçalves Dias, que depois naturalmente iria estudar no Dom Pedro II, lá no Rio, eu estudei no Gonçalves Dias, na época chamava primário, tal, o ginásio era Dom Pedro II, onde Augusto, ele é reconhecido até hoje, né, e lança o Eu, apenas um livro. Somente. E esse livro, ele traduzido, acho, para todos os idiomas do mundo hoje, né? Ele inspira, inclusive, o movimento punk inglês, né? Traduzido para o inglês, né? O movimento punk. E Augusto é esse cara que é reconhecido como paraibano do século, mas que não foi reconhecido à época. Tem até uma história que se conta, é que eu gosto de ler, inclusive, né? Se vocês me versos íntimos, se vocês me permitirem rapidinho, porque a gente precisa trabalhar isso na gente, que vai dar na autoestima. Então, reconhecer no outro, reconhecer em vocês o talento de vocês, reconhecer de quem está nos vendo, o talento de quem está nos vendo. Se o Lucas é utopia, não, cara. Absolutamente utopia. Isso é possível. Em outros lugares do mundo se consegue. Mas você acha também que isso não é um pouco da cultura brasileira? O brasileiro também adora cultuar as culturas sim. fora. Aí você vem com o Nelson Rodrigues, né? Assim do Vira-Lata. Vira-Lata, mas exato. Aqui a gente tem um vale mais profundo. Para ser uma cidade com 440 anos... A gente tem um vale mais profundo. O Rio de Janeiro a gente já reconhece. Você vê que o carioca, ele se auto-reconhece. É verdade. Pernambucano aqui, é pernambucano, a gente baiano. tem um baixa estima. Isso, a gente precisa resolver isso. Verdade. E por que isso? Né? Olha só o que Augusto fala em versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. O que eu entendo? Ele era um cara legal, mas ele teve ingratidão e não conseguiu ter mágoa a superar. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável... Qual a terra miserável que Augusto se refere? Paraíba. Mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. O que ele percebeu? Ele tinha que fazer a mesma coisa. Para ele acontecer, ele tinha que ser mediano, ele tinha que fazer algumas concessões que ele não queria fazer. Ele tinha que virar fera. Inclusive, não dar oportunidade para outros Augustos, que assim que era a cultura que você acabou de falar do brasileiro, e daqui a gente tem uma mais acentuada. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. O que é que eu entendo? Alguns amigos dizendo, Augusto, tu é legal, tal. Tu é o cara. Ele pediu licença para escrever o livro, alguém deve ter dito, tal, alguém, e por trás, esse poetinha. Vai escrever porra nenhuma. Fala besteira. Por aí. Aí o governador da época, né, que se eu não me engano era o pai Álvaro Machado, o pai do João Machado, negou. Eu não sei, essa informação eu não tenho precisa. Mas o governador negou apoio, né? Negou, aí ele pediu exoneração. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, ele diz, cara, então essa coisa falsa, a falsidade eu não consigo superar, não consigo entender, que faz parte da natureza. Agora, entenda, João, Henrique, Ninja, amigo, se a gente tem consciência disso, eu vejo o teu brilho, eu tenho que reconhecer o teu brilho, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque o problema não é teu, é meu. Se isso em nível nacional tem um problema que a gente teria que resolver, eu penso que a gente foi com a República, foi com Dom Pedro II. Se você vê, o Brasil ia bem até Dom Pedro II. Lucas, tu é monarquista? Não, eu sou brasileiro. Eu só conheço um pouco da história do Brasil. Então, se você percebe o Brasil que ele descarrila, ele sai dos trilhos a partir da República. E então a gente tem que resgatar isso, esse espírito inventivo brasileiro. Essa mistura nos faz
vanguarda no mundo inteiro. Se a gente tem um pouco de cada, tem um pouco de asiático. Tem um o brasileiro pouco de é diferente europeu, mesmo, não tem um como pouco negar. de africano, tem um Isso. pouco de índio, ou seja, dos povos originários, não é? Né? Olha essa química. Agora, a gente não tem a educação para dizer isso, que a gente tem que ter uma percepção. A mentalidade da gente é mais aberta. E hoje, com IA, com essa coisa que você é de TI, com essa coisa mais aberta, então o brasileiro entendendo isso, ele com boa educação, esses jovens que a gente tem aí, e que a gente perde muitos jovens por falta de oportunidade, para outras coisas que não são boas, olha onde a gente estaria. Então, o que eu percebo que nos falta são essa percepção de liderança em nível nacional, aqui também. Eu fui candidato a governador com essa proposta. Eu sabia Você que foi candidato em qual ano? Eu fui candidato em 2022, no Distrito Federal. Um partido que não tinha representação na Câmara. O que eu senti mais falta, foi não ter apresentado. Eu também sou professor de gestão pública de pós-graduação. Eu me interessei por modelos de programas e de cidade-estado também, como Washington, como Brasília e tal. Então, eu estudei o modelo administrativo de Brasília para poder fazer algumas sugestões, porque eu entendia que de lá você fala para o Brasil, por ser a capital, para os 5.570 municípios, e você fala também para o mundo, por conta das embaixadas. Então, eu já sabia da dificuldade, né? Mas, infelizmente, não tive espaço. Eu tive 3 entrevistas e as 3 repercutiram muito bem. Uma delas, no Correio Brasiliense, o pessoal me disse, agradeço a oportunidade, mas uma pessoa lá, o câmera, disse, eu terminei a entrevista, o pessoal disse, mas pediram para te tirar, tá? Ligaram aí, alguém ligou. Aí, lá também lá tinha isso também, eu não acredito. Lá em Brasília. Então, mas eu consegui falar de algumas propostas, eu consegui colocar algumas coisas interessantes, como o monotrilho para Brasília, porque tem um plano piloto, mas e outra coisa, mas você tem, agora são 35 regiões administrativas ao todo. Mas você tem outra Brasília, um outro Brasil. Por exemplo, a maior favela do Brasil, pouca gente sabe, mas está no Distrito Federal. Né? Então, a gente tem muitos desafios no Distrito Federal em Brasília, e eu entendia que se a gente fizesse ali, e com coerência, mostrando realmente com transparência, buscando eficiência administrativa, que é o que a gente montou o programa, mesmo sabendo que não ia chegar, mas se alguém copiasse aquelas ideias, e eu queria ter experiência de candidato também, por fazer marketing político, por assessorar outros candidatos, e essa experiência. Não, porque tipo assim, é o médico que de repente tem a dor e tem que levar para outro médico. Então, eu queria passar por essa experiência e que também queria falar de algumas ideias que, porventura, pudessem ser replicadas em outros lugares do Brasil. Lá, à época, o Paulo Otávio, que foi candidato, alguém do programa dele pegou muitas ideias nossas, a Leila do vôlei, aí me disseram, minha vice, Suelen Belduino, que é maravilhosa, porque Brasília, o pessoal fala de 64, mas Brasília, a pedra fundamental, foi lançada 100 anos antes por alguns visionários, né? Um deles, um parente da minha vice. Então ela dizia, Lucas, estão roubando nossas ideias. Eu disse, não, eles estão copiando, vamos usar um termo, estão copiando. Mas é importante, se alguém colocar e implantar, elas foram bem pensadas para a gente ter políticas públicas. E você tem que dizer que isso, se ele interromper, isso é comum em Brasília, né? Isso é muito... É muito, né? Brasília, se você tem essas disputas aqui, imagina Brasília, né? Imagina como elas são. Mas eu consegui, se você olhar na fotografia, eu passei os outros candidatos e encostei em quem tinha mandato. Eu não fui para nenhum debate, eu não tive recurso financeiro, não tive tempo de rádio e TV, Democracia Cristã, que hoje ganhou até mais espaço. Eu posso dizer até que contribuí. Porque a época não tinha, inclusive o partido estava, eu acho que eu contribuí um pouco do ponto de vista de marketing, do reposicionamento do partido. Eu não gosto nem de usar o DC, porque DC é para baixo. Eu quero subir. Democracia cristã, eu sempre falo democracia cristã. Mas foi uma experiência bacana para eu poder ter a experiência do candidato. Né? Eu falei para vocês também, eu estava falando aqui sobre algumas coisas de marketing político. Tem muita gente oferecendo ouro de tolo, eu falei, por isso que eu falo para vocês, cada eleição é um fenômeno. E tem eleição que não dá para chegar. A minha eleição era um posicionamento. Lá, pelo lugar que eu fiquei, atrás da Queca Bagno,
que era do PSOL e da Rede, que foi para todos os debates, que tinha dinheiro, que tinha tempo de rádio e TV, depois tinha a Leila, que é a senadora, depois o Isalci Lucas. Então, eu encostei em quem tinha mandato. Tem um sobrinho que era José Frota, sobrinho do Roriz, que foi governador do Distrito Federal várias vezes, se eu não me engano, 4 vezes. Ele disse: Lucas, se você tivesse ido aos debates, você tinha ficado em terceiro lugar. Se eu tivesse ficado em terceiro lugar, gente, eu seria, com todo respeito, assim, um candidato eleito no Distrito Federal a um cargo majoritário. Mas eu entendi a mensagem, João, que eu queria repassar uma mensagem. Eu penso que a mensagem eu deixei lá, foi em 22. Tem gente me dizendo: Lucas é candidato de novo, Lucas é candidato de novo. Eu penso no mesmo, assim, eu não tenho como novamente fazer nas condições que fui. Mas se tivesse um projeto viável, em qualquer lugar que foi algo estruturado, eu penso que não sou eu, não. E aí você tem que pensar o que é que te move na política. Hoje está claro, meu propósito na política está claro. As políticas públicas que eu penso que a gente pode implementar. Isso para mim é muito cristalino, muito transparente. Pode disputar aqui na Paraíba? Se for possível, sim. Se for possível, algo concreto, sim. Algo para mais uma experiência, não. Não quero, não. Aí não. Aí já tive a experiência. Já fez seu lá. teste? Fiz o teste, foi importante lá para poder testar algumas coisas. É isso. Vamos falar agora de teste, um grande teste. Ele vai testar esse sabor maravilhoso, a Serra de Areia, né, João Eu Gabriel? gosto de ir de testa aqui. Esse presente Consumir esse maravilhoso. líquido maravilhoso aqui, esse licor maravilhoso Esse da licor, cana de de açúcar. manjar. De cabeça, eu gosto. Aqui é um presente do nosso amigo parceiro Evaldo Vieira, das Cachaças Serra de Areia. Evaldo é lá de Alagoa Grande, mas sua engenho fica lá em Areia. Isso. Com muito orgulho, produto made in Paraíba. E essa aqui é a Serra de Areia, o menor índice de acidez de cachaça do Brasil todo, essa daqui. Leva Você essa bebe, delícia pra casa. bebe sem fazer Apreciador. careta. Você é um bom... Eu sou um cachaceiro raiz, eu adoro isso aqui. Isso aqui no final de semana é a mesma cor de um antibiótico. É pra o mim, assim. melzinho. É o melzinho. Dá aquela- Aí desce redondo. Aquela Aqui renovada é no um cachaceiro nato, ele tem Tá orgulho. certo. No corpo e na mente. Tá certo. Presente Obrigado, nosso. agradeço. Quero dar parabéns para o Evaldo, né? Evaldo Vieira. Por investir no programa de comunicação por vocês, por patrocinar. Verdade. E ele é da terra de Jacques do Pandeiro. Sugiro Exato. até que ele tenha uma edição especial, conversando com o pessoal de Jacques, e apoie também, né, o resgate da memória de Jacques do As Pandeiro. iniciativas de Alagoa. Isso, com alguma coisa que ele faça lá para Lagoa Grande. Olha aí, Evaldo. Bom, do Café maravilha, Cadeia. toque. E parabéns para todos os patrocinadores que apoiam os comunicadores da Paraíba. É verdade. Bom demais. Todos os programas. Mais um parceiro, inclusive, agora com presente para o nosso querido Sim. Lucas Salles. A pizzaria Pimenta Nativa recebe nesse momento um jantar. Vai Simplesmente com a melhor patroa, experiência gastronômica de João Melhor Pessoa. pizzaria de João Pessoa. Presente dos empresários Volgan e Luiz Cláudio. Este é- Comer aquela pizza na Fernando Luiz Henrique. Quero agradecê-los, João, os da pizzaria Volgan e Luiz Cláudio. Dois Volgran e empresários. Luiz Cláudio, da Pimenta Nativa. Pimenta Nativa. Parabéns também. Parabéns, a Pimenta Nativa vai ganhar agora, não só vou degustar, mas vai ganhar um cliente. Vai tá? sim, E certeza falar que vai. bem também, então parabéns, sucesso lá. Grande experiência pra gastronômica. Pimenta Só Nativa. vou Casa só dizer uma coisa, maravilhosa. lá os pratos foram pintados todos à mão. A maravilha. Calma, Entendo- maravilhoso. Você já entende o resto. Mas Todo um ambiente entendi que de um- pizza Feita de uma maneira diferenciada. e todo Produtos de pizzaolo qualidade. tem uma química, porque o alimento, quem lida com o alimento e lida bem, porque é uma química, é uma alquimia, Sim, não é? verdade. Você sabe que fazer aquilo tudo, mexer aquela massa, chegar naquele ponto, em todos, na salada, quem faz com alimento, é um dom maravilhoso, que é um dom da alquimia. Maravilha. Parabéns, tamo junto. Boa. Vamos pra cima. E vamos provar agora também mais um presente aqui também. Agora do Delta Café. Provar esse café de padrão internacional. Caramba. Delta que tem diversas partes no mundo. Você é uma Tem o pessoa da que... Colômbia e o cliente também. É, o Delta, parceiro Delta. do NinjaCast, vai É. provar agora esse café maravilhoso, Delta Café. Isso, a gente já marca o dia que volta, depois de Joia. entrevistado. Ô, deixa eu dar essa cápsula. Pode Botei ser. a cápsula. Mas Não, aí sendo assim, eu vou ter eu que vou tomar ficar- essa cápsula aqui, eu vou tomar isso aqui agora. Eu vou ter que Isso. voltar muito mais vezes, por É, favor. e o Não, Delta já tem aqui que- aqui você Pelo vai... menos, vou A- ficar com o Fernando. A gente na tá técnica, faltando eu só a vou parceria ficar- hoje com o nutrólogo, mas a gente vai fechar um dia. Eu vou ficar, E aqui de comida está garantido. eu vou ficar e com o nosso gestor nas redes sociais, Provar Matheus esse Rodrigues. Delta. Matheus, eu nunca mais vou esquecer teu nome. Eu vou te dizer por quê. Meu filho chama Matheus. Ah, Um dos meus Matheus, filhos, coisa Matheus, boa. que tá em Brasília, tá? Matheus vai ver, com certeza ele vai ver, advogado.
Delta Café, tributarista. daqui a pouquinho a gente bota mais um Delta Maravilhoso. para você. Matheus é outro cara, empreendedor. Ele desde cedo, né? Eu lembro que ele fez coisas muito parecidas comigo. Lá no Seúl, onde ele formou, Matheus, ele foi, por nota, ele foi monitor do Lewandowski na pandemia e tal. Ele passou em vários concursos lá esses nomes, Matheus é um nome... É um nome bíblico. Bíblico e forte, né? Tô dizendo ele, Matheus, com certeza, como esse Matheus aqui, que é competente, que já viu o Bom trabalho demais. que faz. Homem forte de Cajazeiras. Tem mais alguma chance? Caramba. Tem, vamos fazendo mais chance. Agora tem um recado do querido Beto E Brunet. esse café, como é que Você é? vai provar agora. Vamos servir primeiro agora vamos. o nosso cardápio Solta o VT. dos imóveis. Aqui com o melhor consultor imobiliário da Paraíba, Beto Brunet. Beto, conta pra gente qual é a novidade. Solta aí, Betão. Maravilha. Casa de alto padrão no condomínio Bosque do Sol. Exclusividade, conforto e segurança em um dos condomínios mais desejados de João Pessoa. Com 115 metros quadrados de área construída, essa residência foi projetada para unir sofisticação e praticidade. Valor: 850 mil. Condomínio: apenas 320. Segurança de condomínio fechado com lazer privativo que você merece. Entre em contato com Beto Brunet Negócios Imobiliários e agende sua visita hoje mesmo. Casa de alto padrão no condomínio Bosque do Sol. Exclusividade, conforto e segurança em um dos condomínios mais desejados de João Pessoa. Com 115 metros quadrados de área construída, essa residência foi projetada para unir sofisticação e praticidade. Valor: 850 mil. Condomínio: apenas 320. Segurança de condomínio fechado com lazer privativo que você merece. Entre em contato com Beto Brunet Negócios Imobiliários e agende sua visita hoje mesmo. Casa de alto padrão no condomínio Bosque do Sol. Exclusividade, conforto e segurança em um dos condomínios mais desejados de João Pessoa. Com 115 metros quadrados de área construída, essa residência foi projetada para unir sofisticação e praticidade. Valor: 850 mil. Condomínio: apenas 320. Segurança de condomínio fechado com lazer privativo que você merece. Entre em contato com Beto Brunet Negócios Imobiliários e agende sua visita hoje mesmo. Casa de alto padrão no condomínio Bosque do Sol. Exclusividade. Informação do nosso querido Beto. Obrigado, Beto Brunet. 998020002 é o zap do Beto Brunet. Você vai lá, fecha o melhor negócio. Se você tem imóvel também para vender, procure o nosso querido Beto, que é a certeza de um ótimo negócio. Beto Brunet Negócios Imobiliários, realizando sonhos e fechando o melhor negócio, não é, João Gabriel? Boa, e Beto aí tá elegante, viu? Ah, que elegância. O cara tá... E é isso, dá parabéns pro Beto. Muito bom material e esse condomínio de dar água na boca, né? Espetacular. Uma área nova tá crescendo bastante em João Pessoa, que é aquela região... E com o Beto, a Tá consultoria... chamando de Orla Sul ali. O negócio é diferente. Vamos falar agora da GovMind. A GovMind, você, amigo gestor que trabalha com conta pública, trabalha com a questão relacionada à folha de pessoal, orçamento, também relacionado também à questão de licitação. Você tem que procurar uma empresa especializada que é a GovMind, projeto e soluções em gestão pública. Por quê? A GovMind evita dor de cabeça no futuro, né, João Gabriel? govmindsoluções.com.br. É o Você site? conhece os projetos, os serviços e entre em contato com a galera lá que tá da GovMind disponível para falar com E você. evita dor de cabeça, né, João Gabriel? Isso. A cabecinha azul ali já é a cabeça azul. Porque, sabe, não pode ficar essa cabeça com a outra cor para ficar mais aperreada com essa cor vermelhona. Senão aperreia, fica nervoso, pode explodir, tem que ter cuidado. Tem que ter a cabecinha tranquila. É isso? melhor que de pirona. Isso. GovMind é o site. Qual o site? govmindsoluções.com.br. Isso. Soluções sem ser cedilha, soluções. Vamos aproveitar agora e fazer um embalo. Vamos falar da 083 Burger, a melhor Eita. hamburgueria da Paraíba. A hamburgueria mais premiada, né, João Gabriel? Sim, foi eleita pelo ranking Hambúrguer Perfeito, um ranking especializado em hambúrgueres no Brasil, como o melhor hambúrguer do Norte e Nordeste, 10º do Brasil. E simplesmente, Ninja, agora está aberto também a partir das 11h30. Quiser almoçar na 083 lá Pode no Vasco da pedir Gama, aquelas- Jaguaribe.
coxinhas, certeza, bolinhos, aquelas entradas Toma maravilhosas. aquela comida quentinha, aquele hambúrguer maravilhoso. E outra coisa, é sucesso. E recebe em casa também, né, Joãozinho? E quem tá em casa, entra lá, segue eles no Instagram, aperta lá no botão fazer o seu pedido e bota o cupom NinjaCast, tem 10% de desconto. É sucesso absoluto, né? Isso. 033 Burger no Instagram e nas principais plataformas digitais. A certeza do melhor hambúrguer. Vamos falar agora da melhor loja de moda feminina da Paraíba, Avenida Piauí, no bairro dos Estados, a Amor Story. Faz o coraçãozinho pra Amor Story. Solta a nova coleção. O lançamento da Amor Story, a Aline e toda a equipe aí arrasando a Amor Story. Você, minha patroa não quer deixar de frequentar essa loja, viu, doutor Lucas Salles? Essa loja na Avenida Piauí, na esquina ali mesmo, no coração do bairro dos Estados. Olha os looks e a qualidade olha, maravilhosa. Nas melhores tendências do mundo, a Amor Story tá adaptando e trazendo aqui para Paraíba. E quem quer revender, né? Já faz. O Outlet é liberado. O Outlet, 40% de desconto para o Outlet, você em todo o estado. Você que está acompanhando a gente na TV Diário do Sertão nesse momento, TV Diário, pessoal de Cajazeira e Souza, quer fazer o pedido para o Sertão do Estado, 40%, e também para a Grande João Pessoa, a partir de R$ 399, frete grátis. E também o site Amor Story Oficial, né? Quem quiser fazer o pedido, escolher lá o store. E também Amor Story Oficial no Instagram. Você tem todos os detalhes, catálogos das melhores roupas da Paraíba. Pra gente arrematar, quais são os shows novos da OS Rapaz, tem um que eu já tô decorando já. Tá decorando? Decorei. Esse é bom todo, viu? Que é dos mágicos, ilusionistas, os filhotes de Mr. M, 4 e 5 de outubro. A família Gabriel vai estar presente. Eita. Não a família Gabriel, como o próprio Gabriel vai estar lá também. Lógico, tá batendo palma, né? E eu gosto das coisas. Dia 4 e 5 de outubro, Teatro Pedra do Reino, os shows dos ilusionistas Henry e Klaus. É uma dupla de 2. Melhor ainda, vamos agora exibir agora um vídeo. Agora eu gosto de fazer surpresa pro nosso convidado, pro nosso querido Lucas Salles. Tem um vídeo da Mitsubishi que foi premiado. Inclusive na Nova Idade tem esse vídeo aqui. A produção do NinjaCast conseguiu esse vídeo. Vamos exibir esse vídeo maravilhoso. Homenagear, nada melhor que o publicitário mostrar a obra-prima aqui. Eu tenho que agradecer aqui. Parabéns. Como vocês são? Foram buscar lá. Vocês perceberam o detalhe? Tá escrito errado. Ajeitou. Aí a gente vai falar o seguinte, que se você levar numa oficina que não for autorizada, você, o Mitsubishi, você pode acontecer isso. Ou seja, claro que isso aqui é uma metáfora, mas alguém trocar uma peça que não é original. E isso vai acarretar problemas no seu carro, no seu motor e na mecânica como um todo, né? E aí na pintura também, ou seja... esse VT foi premiado, foi em primeiro lugar na... Foi que ano? Eita. Peguei. Pegou. Prêmio Criatividade, não tem no mais, Grupo não Cabo existe Branco, mais. né? Grupo Cabo Branco, não existe mais. Maravilha. Acho que foi um dos últimos anos, acho que foi perto dos últimos anos para... E outra coisa, tem como grande marca a criatividade, não é isso? É isso, o nome a gente tem, porque na publicidade você precisa emocionar. O nome Nova Ideia, que é proposital, Nova Ideia, quando eu fui... buscar aquele nome que tivesse a palavra ideia, que tivesse nova. Quando eu fui pesquisar a época, para sair da Cuca, tinha muitas novas ideias, nova ideia. Era um lugar comum. Então, aí continuei e consegui ver nesse negócio nova ideia. Nós fomos os primeiros, tá? Além de Inove. Então, o Inove, depois que começaram a usar, brincar com Nove, fomos os primeiros. Nós somos marca registrada. Hoje existem várias novas ideias. A gente entra, quando é de comunicação e tudo, a gente entra. Quando é de outro ramo, a gente deixa, a gente conversa, mas foi nós que criamos essa coisa de nova ideia. O 9, cabalisticamente, é um número muito forte, porque depois do 9 você tem o 10. Por isso que nas lutas marciais no Oriente você tem o 9º Dan, né? Você tem, depois você não tem o 10º Dan. Então, depois do 9, você tem o 10, que é 1, numerologicamente, o 11, que é o 2, então você recomeça a subir a escada. Então, o 9 te dá, assim, você fica no topo, mas é muito arriscado. Você precisa ter humildade para se reinventar. Então, tem a palavra ideia, que é uma lâmpada. Então, o 9, depois tem a palavra ideia, que tira você do abismo, te permite você repensar, se adaptar, readaptar e se transformar. Foi isso que aconteceu com a gente. Na era do dígito, né? Continua acontecendo com a gente. E o nome Nova Ideia nos faz, assim, termos assim, na nossa cultura. E a gente usa uma frase do Einstein, emprestada desde o início, que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta à sua forma original. A gente está dizendo que a mente que se abre para uma nova informação deixa de ser ignorante. Eu estou sempre aberto. Eu gosto de outra frase do alemão, que é o Zeitgeist, que é espírito do tempo, independente da tua idade. Se você olha para o tempo
Claro, você conhece do passado, você olha para o tempo, você tem humildade para traduzir aquele tempo. Então, na Nova Ideia, a criatividade está no nome, nosso slogan é a Agência das Novas Ideias, ou melhor, a Casa das Novas Ideias, e cada um de nós lá, todos nós, assim, a gente é educado para ter insights, pensar, agora entendendo que a nossa criatividade está a serviço do cliente, do resultado. Não é, por exemplo, eu gosto de compor, a minha criatividade como artista está solta, né? Eu gosto aí, você pode até aceitar um toque seu, mas lá na agência, no processo criativo de um jingle, de qualquer outro material, ele não nos pertence, ele pertence ao cliente. Então, a nossa criatividade, ela não pode estar a serviço do meu ego, de alguma coisa, de um insight que eu tive como artista e tal. É a diferença. E, voltando à publicidade, publicidade tem que emocionar. Criatividade é emoção, entendeu? Você sair do informativo. E hoje na internet, por exemplo, a gente tem pouca criatividade, né? É muito mais mais informativo e com o viés da psicologia, né? Muita coisa para enganar as pessoas. Vamos agora falar, estamos chegando na reta final do NinjaCast, sobre uma outra vertente do publicitário Lucas Salles. A informação da conta de que você já desenvolveu e preparou um livro, você foi, inclusive, marqueteiro do Jair Bolsonaro. Já tem um livro também sobre o ex-presidente, é isso? À época lá, escrevi esse livro em parceria com o Gabriel de Arruda Castro, que é um jornalista maravilhoso, um jornalista que trabalhou em Veja, trabalhou também na Folha, e a gente escreveu junto. Chama Imprevisível, como o Bolsonaro chegou lá. Conta um detalhe pra gente, o porquê Bolsonaro é imprevisível? Por conta das mudanças, né, do temperamento, das mudanças rapidamente que vocês observam, né? Então, e não se esperava também que ele, com aquele posicionamento dele, pudesse chegar a presidente da República. Então, foi algo imprevisível. Mas ele próprio é imprevisível, se você for olhar, né? Você concorda com essa afirmação, João Gabriel? Bolsonaro é imprevisível? Sim. Muito. Muito? Inclusive, eu queria saber como é que ele consegue trabalhar, planejar uma campanha. Primeiro que Bolsonaro, se não me engano, naquela época, fez uma campanha, se não me engano, com 7 segundos de TV no primeiro turno. 8 segundos a gente 8 segundos, né? E usou muito a estratégia do marketing digital, né? E das ferramentas que são disponíveis. E como é que você consegue aproveitar a imprevisibilidade do seu candidato favorável para a sua campanha? Você tem que estudar o produto. O que aconteceu, né? Eu lecionava uma disciplina na Uniesp, no curso de publicidade, que chamava Marketing Político. E era de manhã e à tarde. Eram 2 vezes, eram 2 turmas. E qual que é a minha metodologia? Eu dou o conhecimento, depois eu faço alguma coisa prática. A prática era a campanha. E a campanha que eu usei foi a campanha em nível nacional, presidencial. Então, por 3 anos, eu estudei os candidatos. Qualitativas, mineração de dados na internet, construção de marca, de jingle, e eu separava a turma, sorteava para não ter predileção, por ele ser o mais polêmico, né? E tem essa coisa, o país já estava um pouco já dividido, eu tinha esse cuidado, senão você não consegue trabalhar. Então, tinha informações. Um dia, eu recebi um telefonema de um amigo, que chama Edgley, um advogado, que Julian Lemos queria falar comigo. Eu fui lá, recebi Julian Lemos, lá na agência. Ele começou a falar que era candidato a deputado federal e começou a falar de Jair Bolsonaro. E eu já tinha muitas informações dos senões. Eu fui dizendo para ele, isso assim, isso assim. Aí ele se encantou e disse, você vai a Brasília falar com o Bolsonaro? Eu disse, irei, vou. Aí ele passou, não acreditei até muito para falar sério. Aí ele me liga na quinta-feira e diz, era uma quinta-feira, está marcado na terça-feira aqui em Brasília. Você vem? Se vou. Aí eu comecei já a estudar, inclusive já estudava a campanha e criei um conceito, que era Muda Brasil de Verdade. Eu já levei isso. Eu já tinha muita informação, então eu criei esse conceito, Muda Brasil de Verdade. Peguei a mudança, vi que não tinham sido utilizado em nível nacional, Muda Brasil de Verdade. E fui junto com o Dinarte, que para mim, é o melhor jingle man do Brasil. E aí nós viajamos juntos. E eu já fui fazendo uma letra de um jingle, que seria o jingle, né, Muda Brasil de Verdade. E junto com o Dinarte também, tá? A melodia de Dinarte é muito bom. Quando eu cheguei lá, então fui falar com ele. No dia que eu fui falar com ele, me disseram, ele chegou às 10 horas no gabinete dele, disseram que ele ia me atender apenas por alguns minutos. Dizem que as reuniões com ele são sempre rápidas. Só que demorou. Foi mesmo, ele gostou.
10h30, 11 horas. Eu me lembro que o Gustavo Bibiano estava atrás dele e fazia assim, tipo, levanta. Só que, para mim, era um cliente. Não podia levantar se o cliente estava sentado. É uma falta de educação das coisas, dos meus princípios. Vocês vão perceber que eu respeito muito o outro. Claro, eu gosto de ser respeitado. Questão de educação mesmo. E ele não levantava. E essa coisa foi meia-noite. Aí até meia-noite depois ele foi conversando comigo, falou que era PQD, ou seja, paraquedista. Contou que não gostava de mergulhar. Foi contando as coisas dele. E aí eu fui preparar o material. Naquele tempo, usavam muito preto. Aquele verde e amarelo foi nós que introduzimos. E aí eu fui apresentar a proposta, me lembro que quando eu fui apresentar a proposta, foi no gabinete do Eduardo. Já é outra reunião. Outra reunião. Já voltei, fui lá. Aí foi no gabinete do Eduardo. Ele estava de costas e ficou de costas para mim o tempo todo. Mas ouviu. E estava o Nix e Bibiano e Julian. Apresentei e tal, o Onix adorou, disse, vai ser você o marqueteiro. Eu vou pro plenário agora falar com o Jair. E o Eduardo não falava nada. E depois eu vim entender, eles não se entendiam já. O Bibiano o Bibiano e o Eduardo, tá? Já tinham essas coisas, né? E foi naquela noite, o Onix foi lá chamar, voltou, disse, olha, vai ser você, tal, não tem que ser você. Bom, na saída desse dia, eu tive novamente com ele. Aí quando eu saí, o Eduardo, os dois carros estavam parados e eu fiquei no meio. O Bibiano estava conversando com o Jair Bolsonaro. O Eduardo foi ao meu encontro e disse, quero pedir desculpas a você, mas eu escutei tudo, tá? E eu gostei. Eu disse, tá. E depois, claro, foi uma caminhada, fiz a pré-campanha, só existiam aqueles movimentos nos aeroportos e não tinha uma ligação com a sociedade. Eu fiz isso, a gente começou a introduzir as famílias, começamos a introduzir novos conceitos na campanha, fizemos a pré-campanha, o primeiro turno. Toda campanha que eu participo, toda campanha vocês têm relação de poder, sempre quando vai dar certo. E me lembro que a época lá disseram, fomos contra a tua contratação, vim lá da Paraíba para cá. Eu disse, mas eu já estou aqui. Eu usei muita inteligência emocional para permanecer lá, tá? A equipe que eu montei lá na academia do Paulo Marinho, a equipe toda nossa, a coordenação da campanha oficial toda nossa. E ainda tem essa rejeição, porque o pessoal tem ainda a rejeição, achar que a gente aqui não tem as informações, quando a informação já foi democratizada há muito tempo. Mas eu passei por isso, administrei, fiquei lá o tempo. E teve depois a facada, né? E eles trouxeram no segundo turno, usaram algumas coisas nossas, continuaram usando o Muda Brasil de Verdade, mas aí me afastaram um pouco. Eu fiquei como rainha da Inglaterra, trabalhando sem... E começou a se errar, né? Eu até disse para eles, olha, não é isso que a gente projetou, não é essa imagem. Teve uma imagem que na Paulista, que o Bolsonaro pegou um tripé como se fosse uma metralhadora, e disse, não é isso. Não, absolutamente, não, mas já não era muito que ouvido. Me disseram que a campanha era outra, eu disse, não é a campanha outra. E nisso o Haddad fez o dever de casa bem feito, colocou verde e amarelo na marca, viu diferente e começou a crescer. Se você fizer não é que a gente chama de um estudo longitudinal, de uma perspectiva nas linhas das pesquisas, é perceber que o Haddad ia se encontrar sim. Não a facada, para mim, ele ganharia a eleição de qualquer forma, independente da facada, do evento da facada. Mas as curvas iriam se encontrar por conta de que se errou nas narrativas, se reposicionou. E não era aquilo que o povo brasileiro queria. E qual foi a leitura que eu fiz, né? Por conta de dar aula, ter essas informações, a rigor, não tinha... Aí você tem que... Por isso que eu digo, marketing não faz milagre. Naquela eleição, com Lula, que era o principal expoente da esquerda, fora da eleição, e com Alckmin, que não estava performando, que seria centro, permitiu sim que um candidato ascendesse. Que é isso que quando eu fiz a leitura, quando eu percebi vai dar certo por isso. Que nem o Meirelles, que era da direita, que vocês conhecem, que foi Henrique Meirelles. Que foi presidente do Banco Central e tal, e nem o Alckmin. Aí o que é que eu fiz? Toda a comunicação eu conversei com a direita, conversei com o centro, conversei com o centro, porque já se tinha nessa coisa da direita, da extrema e tal, eu conversei com o centro. Se você pegar a comunicação, se você fizer uma análise, todo o material criado foi conversando com o centro o tempo inteiro, e isso deu certo.
Eu penso que isso contribuiu para a eleição e é o resultado da eleição de 2018. Né? Doutor Lucas Salles, obrigado por ter vindo aqui no Jacast. Só para concluir, agradecer a vocês, dizer que eu trabalho com... Agora a gente trabalhou em Juazeiro, fizemos outras campanhas e na Bahia e tal. Queremos outro episódio, queremos conversar ainda mais. Eu tenho várias perguntas ainda. Profissional, tal. Agradecer a vocês, obrigado. Bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Gabriel. Agradecer a audiência de vocês, desejar sucesso para todos, agradecer ao Fernando da técnica, a equipe, ao Matheus. Vida longa ao NinjaCast. Adoramos ouvir as histórias. Você tem muitas coisas boas e teremos excelentes cortes também nas redes sociais. Sucesso. Um abraço em todos da Nova Ideia. Obrigado. E um grande amigo em comum, nosso querido Ítalo Kubitschek. Isso, grande Ítalo. Um abraço. Irmão. Joãozinho, valeu. Mais um pra conta. Luiz Fernando, obrigado. Querido Matheus também, obrigado. E agradecer aos nossos anunciantes, ao pessoal da Cachaça de Areia, também da Pimenta Nativa, Delta Café, Beto Brunet Negócios Imobiliários, GovMind, 083 Burger, Mostory e também da OS Entretenimento. Valeu, galera, um abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo NinjaCast. Um abraço, obrigado. Valeu.